Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast através do qual vai poder aprender mais sobre vocabulário, sobre gramática e sobre cultura de Portugal para poder, de facto, falar português com todos. Este podcast vai ficar disponível no Spotify e também no canal de YouTube do Falar Português, a Escola Online de Português Língua Estrangeira. Eu sou a Maria Inês, sou a fundadora desta escola online e sou também professora de português. E sou eu que vos vou acompanhar ao longo destes episódios. Neste primeiro episódio do Pode Falar Português com Todos, vamos conhecer algumas expressões para dizer que algo está ou fica longe. Bom, um dos maiores desejos de quem aprende português ou de quem estuda outras línguas estrangeiras é comunicar como os falantes nativos, ou pelo menos compreender aquilo que os falantes nativos dizem no seu dia a dia, nas suas conversas mais informais. E um dos requisitos é, sem dúvida, conhecer algumas expressões, nomeadamente expressões idiomáticas, que nós, falantes nativos, usamos no dia a dia. Aliás, se este é um tema que lhe interessa particularmente, conhecer expressões mais informais da língua portuguesa, recomendo que esteja atento ou atenta ao canal de YouTube do Falar Português, porque 2 vezes por mês nós temos em direto as aulas de português real, em que vamos conhecer precisamente expressões, provérbios, diferentes usos de uma só palavra e todos esses usos ou essas expressões estão associados, sobretudo, à linguagem mais informal dos portugueses. E estas aulas ficam disponíveis durante 24 horas no canal de YouTube do Falar Português, mas também de forma ilimitada na comunidade Falar Português, a nossa área de membros, onde pode interagir com outros estudantes de português 24 horas durante 7 dias por semana, além de ter acesso também a atividades e aulas de gramática, atividades de compreensão escrita, atividades de compreensão oral, enfim, tudo o que é necessário para comunicar e para praticar o seu português está concentrado nesta comunidade, a comunidade de Falar Português, e por lá tem acesso a todas as aulas de português real e nessas aulas poderá conhecer outras expressões como aquelas que vamos conhecer neste primeiro episódio do Pode Falar Português com Todos. Ora, em português, quando falamos de localização fixa ou localização temporária, nós podemos dizer que algo, uma coisa, uma pessoa é, fica ou está longe. Quando falamos de uma localização fixa, vamos dizer que esse país, esse espaço, esse edifício é ou fica longe. Estamos a falar de localização fixa. Por exemplo, eu posso dizer a China é ou fica longe de Portugal. Ou eu posso também dizer que algo ou alguém está longe, com o verbo estar, se a localização é uma localização temporária que pode mudar. Então eu posso dizer que a Maria está longe de mim. E se este tema dos usos do verbo ser, estar, ficar lhe interessa, partilhe também nos comentários para saber se vale a pena termos aqui um episódio deste podcast dedicado a estes 3 verbos. Mas bom, se procura formas alternativas de dizer que algo é, fica ou está longe, neste episódio vamos conhecer 5 expressões que lhe vão permitir expressar essa ideia de distância, de algo que está, é, fica distante. E vamos conhecer expressões
informais, algumas informais neutras, vamos dizer assim, que pode usar mesmo em contextos em que não está tão à vontade, não tem tanta confiança com as pessoas com quem está a falar, mas vamos também conhecer outras expressões que são demasiado informais e por isso deve ter atenção ao contexto em que as usa. Primeira expressão, a milhas daqui. Bom, é preciso contextualizarmos esta expressão e vamos ver aquilo que nos diz o dicionário, e inclusivamente eu vou ler aquilo que encontramos como definição da palavra milha. Milha é uma unidade de medida e quando falamos de uma milha, podemos estar a falar de, e passo a ler, de uma medida itinerária equivalente a 1609 metros. Segundo o dicionário, esta medida itinerária é usada nos países de língua inglesa ou no contexto náutico das navegações. A milha é uma unidade de navegação equivalente a 1852 metros, ou seja, é uma medida longa. Por isso, se eu digo que algo ou alguém fica ou está a milhas daqui ou a milhas de mim, eu estou a dizer que essa pessoa, esse lugar, essa coisa está muito longe, muito, muito longe. E muitas vezes vocês vão ver, esta é uma expressão que pode ser usada de forma exagerada, mas as outras expressões que vamos ver também. Por exemplo, quando eu digo o Miguel vive a milhas da minha casa, pode ser que o Miguel viva de facto a muitas milhas da minha casa. Pode ser verdade. Mas também pode viver no bairro ao lado ou quase ao lado. E eu posso dizer de forma exagerada que o Miguel vive a milhas da minha casa porque não vive no meu bairro. Então, estas expressões vocês podem usar com algum exagero. Uma situação clássica seria a situação em que alguém chega e estão várias pessoas sentadas e essa pessoa senta-se muito longe de mim. Vamos imaginar que essa pessoa é a Sofia. A Sofia chega ao restaurante, à mesa do restaurante, há um lugar ao meu lado, mas ela senta-se muito longe de mim. Aí eu posso dizer: a Sofia sentou-se a milhas de mim. Significa que se sentou muito longe de mim quando poderia sentar-se mais perto. Então, temos aqui a nossa primeira expressão para falar de distância longa, real ou exagerada. Outra expressão que também podemos usar para dizermos que algo ou alguém está muito longe ou que se encontra a uma grande distância de nós é a expressão no fim do mundo. A Cláudia vive no fim do mundo. Isso significa que a Cláudia vive muito longe de mim ou muito longe da pessoa que está a falar. Vive no limite do mundo, do limite entre este mundo e outra coisa qualquer. E agora entramos aqui no conjunto de expressões que poderão ser mais engraçadas, cómicas e talvez, mais exclusivas da língua portuguesa, mas aproveito também para pedir para deixarem nos comentários as possíveis equivalências entre estas expressões que nós estamos a ver e expressões que existam nas vossas línguas. Acredito que em algumas línguas exista também esta ideia de algo ser, estar, ficar, de alguém viver a milhas de um lugar, ou de alguém estar no fim do mundo, ou de algum espaço ser no fim do mundo.
mas não tenho a certeza se estas expressões que vamos ver a seguir têm equivalência direta nas vossas línguas. Algumas talvez, noutras tenho mais dúvidas. A terceira expressão que vamos conhecer é ser, ficar ou estar em cascos de rolha. Em cascos de rolha. A rolha, quando vocês veem uma garrafa, a rolha é aquele objeto que permite tapar a garrafa. É um objeto de cortiça. Isso é a rolha. Quando nós dizemos que algo ou alguém é ou está em cascos de rolha, significa, obviamente, que está muito, muito longe, já sabemos, essa é a ideia-chave deste episódio. A distância longa pode também implicar uma ideia de isolamento, estar longe e praticamente isolado. Ora, ser, estar, ficar em cascos de rolha é mais uma expressão que nos permite falar de um lugar longínquo, distante. E podemos usar esta expressão numa frase como: os meus avós vivem em cascos de rolha. Ou então, os meus avós estão em cascos de rolha. Outra expressão também muito informal, como cascos de rolha, ser, estar, ficar, viver em cascos de rolha, é ser, estar, ficar, viver para lá do sol posto. Aqui usa-se esta imagem, nesta expressão, usa-se esta imagem do pôr do sol posto, e esta expressão permite-nos falar de um lugar muito afastado, muito distante e praticamente isolado. Também, muitas vezes, estas expressões têm subjacente uma ideia de isolamento. É um lugar distante e praticamente isolado. Neste caso, é um pouco a ideia de que este lugar distante fica para lá do lugar onde o sol se põe. Então, poderíamos usar esta expressão para dizer qualquer coisa como: a Ana é de uma terra que fica para lá do sol posto. Podemos também dizer não para lá do sol posto, mas sim para trás do sol posto. Temos estas duas opções. E finalmente chegamos à quinta expressão, e é preciso ter muita atenção com esta expressão porque é uma expressão de calão, de um registro calão. Para já, porque inclui a palavra cu. A palavra cu, C-U, que é a palavra usada de forma muitíssimo informal na linguagem do calão para o rabo ou traseiro, a nossa parte do corpo que se encontra na traseira. Então, não é em todas as situações que vocês devem usar a palavra cu e também não é em todas as situações que podem usar a expressão ser, estar, ficar, viver no cu de Judas. No cu de Judas. E eu acho que esta expressão existe também noutras línguas, já sabem. Partilhem se é o caso da vossa língua, se tem alguma tradução direta ou mais ou menos direta. Então, com esta expressão, tenham em conta o facto de ser uma expressão do calão, ainda mais informal do que cascos de rolha ou para trás ou para lá do sol posto, mas a verdade é que é uma expressão que se usa muitas vezes, pelo menos aqui em Portugal, para dizer coisas como: o João e a família foram de férias para o cu de Judas. Então ficamos com esta ideia de que o João e a família foram de férias para um lugar muito, muito, muito afastado do lugar onde vivem. Por exemplo, estas são as 5 expressões que lhe permitem dizer que algo ou alguém é ou fica longe. São 5 expressões que pode usar em contextos mais informais,
Não se esqueça de que algumas delas são muito, muito informais e deve ter algum cuidado na hora de usar estas expressões. E se chegou até aqui ao fim deste primeiro episódio do podcast, pode falar português com todos. E se gosta deste tipo de conteúdos, deixe o seu amor, deixe o seu incentivo. Se estiver a assistir no YouTube, deixe o seu gosto, subscreva o canal, ative as notificações para saber quando é que há novos episódios do podcast ou então quando é que eu estou em direto com as aulas de português real, que são aulas com um conteúdo muito parecido com o deste episódio do podcast. Fique por aí, atento ou atenta aos futuros episódios. Partilhe connosco o que é que achou deste episódio, partilhe outras expressões que conheça e que lhe permitam expressar esta ideia de distância longa. Nós voltamos em breve. Até ao próximo episódio.